Olá, esse é o Jus Brasil Entrevista. Eu sou Fernanda Valente e estou aqui com Gabriel Azevedo. É um prazer estar aqui. Gente, a população carcerária não para de crescer, a lotação nos presídios é uma realidade e, por isso, começou-se a discutir cada vez mais a privatização ou terceirização da administração penitenciária. E para falar sobre isso, nós recebemos aqui hoje o defensor público Leonardo Biagioni, do Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública de São Paulo. Doutor, muito obrigada pela presença. Obrigado você pelo convite, Fernando. E para começar, eu queria entender qual que é a diferença de um presídio público para um que fica em parceria público-privada, as PPPs. Obrigado pelo convite, Fernando, Gabriel. Quando se fala, por exemplo, das diferenças entre uma unidade pública e uma unidade que é regida ali pela parceria público-privada, o único exemplo que a gente tem hoje, o principal, claro, exemplo que a gente tem é Ribeirão das Neves, né, em Minas Gerais. Bom, se a gente verificar como funciona ali o presídio em Ribeirão das Neves, vamos ver diversas situações. Por exemplo, um contrato absolutamente longo, né, que foi ali realizado, de 27 anos, para a operação e administração da unidade prisional após já a sua construção. Então, o Estado ficando vinculado à empresa ali contratada durante todo esse período, um gasto muito grande, o contrato ali que tem um valor de 2 bilhões de reais, isso o gasto geral, sem contar algumas questões específicas como o valor que é repassado de acordo com pessoas que trabalham, etc., algumas variáveis. Então, o que a gente observa? Bom, primeiro, as unidades privadas, e o que veio também no discurso, é importante a gente ressaltar isso, para privatizar os presídios, foi diminuição dos gastos, né? Diminuição e o corte de recursos públicos. No entanto, isso não é verificado. Por quê? A Secretaria da Administração Penitenciária, por exemplo, aqui do Estado de São Paulo, informou que um preso no Estado de São Paulo custaria R$ 1.580. Esse valor, inclusive, há certa dúvida, porque o valor mesmo de repasse para a pessoa presa direto, obviamente não será isso, esse é um custo geral do preso, com todos os serviços públicos que funcionam em relação à unidade prisional, porque o que de fato chega diretamente da pessoa presa é muito menos que isso, né? Será muito menos que isso, porque quem acaba arcando com o custo da pessoa presa é seu próprio familiar, que leva o jumbo ali semanalmente na unidade prisional. E em relação às unidades privadas, por exemplo, Ribeirão das Neves já tem um custo que é o dobro, cerca do dobro disso. Então, é um gasto bem maior em relação à pessoa presa. Não há diferença, pelo que se vê, nas garantias de direitos, porque em nenhuma das duas concepções, seja na unidade pública ou na unidade da parceria público-privada, haverá de fato ali a conquista e a garantia dos direitos. Há clara violação aos direitos à saúde, educação, lazer, trabalho, cultura, que em nenhuma unidade prisional, infelizmente, acaba sendo garantida a pessoa presa. E aí, como eu disse, em relação ao tempo e o contrato longo que é feito ali na unidade da parceria público-privada, isso impede, inclusive, que se diga, que se fale e que se converse, dialogue e evolua na questão da política criminal, porque você fica congelado. Por exemplo, no contrato que existe entre o Estado de Minas Gerais e a empresa contratada, ela prevê, no mínimo, que o Estado repasse 90% do valor em relação à superlotação. Ou seja, a empresa contratada, ela tem a garantia de que ela receberá, no mínimo, 90% da lotação da unidade prisional, ou seja, o valor que recebe ali a partir do contrato com o número de pessoas presas. Uma garantia que dá ao Estado, ou seja, que o Estado não reduzirá a população carcerária. O Brasil não reduzirá a população carcerária, o que impede uma discussão de política criminal e um planejamento, né? Por exemplo, quando a gente diz hoje em relação ao tráfico de drogas, ou mesmo o uso de drogas, o furto, 60% mais ou menos das pessoas que estão presas no Brasil estão presas por crimes que não são praticados com grave ameaça ou violência, né? E o tráfico é o grande exemplo disso, né? Tráfico, furto, receptação. Então não se impede, inclusive, um planejamento e uma diminuição da população carcerária com base nesses contratos longos, né, garantindo-se um mínimo para a empresa. Isso é absolutamente preocupante e essa, por exemplo, uma diferença em relação à unidade pública também.
E algumas propostas de privatizar prevêem o direito das empresas de explorarem o trabalho do preso. Bom, a precarização do trabalho hoje ela é latente nas unidades prisionais, né? Ainda no modelo público também, infelizmente, o que a gente tem primeiro é um número pequeno de pessoas trabalhando, né? Cerca de 10 a 15% das pessoas trabalham nas unidades prisionais, e a grande questão é o trabalho que é exercido, um trabalho que é repetitivo, que em nada vai agregar para aquela pessoa quando ela deixar ali o espaço prisional, bem como também o número de horas trabalhadas, a falta de segurança e proteção nesse trabalho que é exercido e a remuneração. O Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública realiza periodicamente, de forma sistemática, inspeções em unidades prisionais. Então, mensalmente, a gente visita unidades prisionais em todo o estado e o que a gente observa, até pegando pelos próprios presos, os extratos ali de trabalho, da remuneração que aquele preso recebeu de acordo com o trabalho realizado, é de cerca de R$20, R$50 que o Estado paga ou a empresa paga para aquele preso pelas horas trabalhadas. Hoje, a lógica, por exemplo, que é exercida na remuneração do preso é a seguinte: o preso recebe de acordo com a produtividade pela empresa. Então, por exemplo, numa unidade que tem, hoje em São Paulo, 1.700 pessoas presas, cerca ali de 170, 200 pessoas vão trabalhar. Vamos colocar 200 para ficar mais fácil. 200 pessoas trabalham 100, 150 vão trabalhar para alguma empresa que está ali instalada na unidade e o restante trabalha em serviços gerais, né, na unidade. O Estado não vai pagar diretamente para a pessoa que realiza esse serviço geral na unidade, ou seja, aquela conservação, a limpeza da unidade, etc. Então, essas pessoas vão receber o rateio, que é o quê? Uma porcentagem que é retirada do trabalho da pessoa que trabalha para a empresa e repassa ali para a pessoa presa, acabando nesse valor de 50 a 40 reais. Já houve vezes aí da gente ir numa unidade, por exemplo, e pegar um extrato onde a pessoa recebeu R$2 no mês, R$5 no mês, R$4 no mês, principalmente em unidades prisionais femininas. Então, essa precarização do trabalho, que já existe, apenas vai, na verdade, continuar. Vai ser a reprodução de um sistema que já existe, né? Que essa remuneração, que inclusive é inconstitucional, da pessoa presa, que pode receber menos, por exemplo, do que um salário mínimo, e que hoje é empregado na remuneração a produtividade, ou seja, por cada, e o que ocorre muito, fazer o prendedor, fazer uma sacolinha de compra, uma calça jeans, costurar alguma coisa, cada um desses itens a pessoa recebe um certo valor, que é sempre questão de centavos. E aí, delegar isso para a iniciativa privada, é claro, mas dessa mesma forma que já existe hoje, porque hoje também diversas empresas privadas que acabam ali lucrando com o serviço da pessoa presa, que acaba sendo um serviço ali análogo ao escravo, acabam já lucrando e que vai perpetuar e de uma forma a ampliar, talvez, né? Os Estados Unidos é tido por algumas alas da sociedade como um modelo em questão de aprisionamento. Mas ele já vem mudando o pensamento constantemente de que privatizar os presídios não é uma boa solução. Nesse sentido, o Brasil está na contramão? Bom, o Brasil, quando se fala de sistema carcerário, de prisões, de punição, parece estar na contramão do mundo, né? Hoje a gente tem a terceira população carcerária. Alguns dias aí saiu uma pesquisa dizendo que a gente já ultrapassou 800 mil pessoas presas, né? Estado de São Paulo aí com 1/3 da população prisional e mantém um ritmo de crescimento. Hoje o Brasil é o segundo país com o maior ritmo de aceleração do crescimento da população carcerária, só perdendo para a Indonésia, e até por isso acaba surgindo esse tema da privatização, né? Por óbvio, para ver ali um lucro, aumentando esse mercado. Então o Brasil, sim, claro, está na contramão. Inclusive os Estados Unidos têm diminuído, né, como você bem ressaltou, Fernando, a privatização das unidades prisionais, voltando aí ao modelo público, inclusive porque foram diversos casos de corrupção, né, dentro desse sistema, onde burlava-se horas trabalhadas em relação às pessoas presas, em relação aos próprios agentes de segurança prisional, casos envolvendo inclusive corrupção junto com o judiciário, as empresas contratadas, vinculadas às unidades prisionais. Então é um modelo que obviamente não é para ser seguido. Os países ali que já adotaram têm retroagido nesse sentido. A gente não precisa nem muito longe, né? Em 2 anos ali, o CONPAG, o Complexo Anísio Jobim,
de Manaus, tiveram aí centenas de mortes dentro de uma unidade prisional, que é privatizada. Então é um modelo que, sem dúvida, não é para ser seguido, e o Brasil, e infelizmente agora o estado de São Paulo, também o estado do Rio de Janeiro, recentemente, com esses anúncios de privatização, são na contramão aí, infelizmente, do mundo. Muito obrigado pela participação. Esse foi mais um Jus Brasil Entrevista. Curta, compartilhe e, mais importante, se inscreva no nosso canal. Até o próximo.